Olá, está no ar mais uma edição da série Os Imortais, programa realizado por meio de uma parceria entre a TV Assembleia, a Fundação Najib Aikel e a Academia Maranhense de Letras. A série resgata a vida e a obra de célebres escritores que muito contribuíram para o acervo e a história da literatura brasileira. Uma justa homenagem à memória dos imortais que deixaram um legado inestimável para a cultura brasileira. Nesta edição, vamos conhecer a vida e as obras de mais um dos 12 fundadores da Academia Maranhense de Letras, Ribeiro do Amaral. Escritor que também foi o primeiro presidente da instituição, permanecendo na direção por 19 anos. Com notória vocação para educador, foi catedrático e diretor escolar do Liceu Maranhense. Ribeiro do Amaral era profundo conhecedor da história da capital maranhense e deixou uma numerosa bibliografia historiográfica. – 1912. São Luís comemora o seu 3º centenário. O Maranhão ainda tenta se organizar depois da abolição da escravatura e da proclamação da República. Mas, culturalmente, a capital vive um bom momento. Na primeira década do século XX, são criadas agremiações culturais importantes, como a Oficina dos Novos e a Renascença Literária. Nos jornais, as polêmicas são cada vez mais intensas. Em 1908, intelectuais reunidos em torno de Antônio Lobo fundam a Academia Maranhense de Letras. Até então, o Maranhão esteve tangencialmente nas obras de intelectuais antecedentes, mas eu diria sem assim um envolvimento ali mais grupal, mais coletivo, né? Então, eles deram esse sentido de organicidade, né, a uma discussão do Maranhão. Para dirigir a academia, a experiência é fundamental. Ninguém melhor, portanto, do que o educador e historiador José Ribeiro do Amaral, o mais velho entre os 12 fundadores da casa. Ele foi primeiro presidente de 1908 a 1927, 19 anos. Ele foi presidente direto. Ele foi um homem trabalhador, um historiógrafo importante, escreveu sobre a fundação do Maranhão. A academia, durante esse período, funcionou na casa dele, que era ali onde morou o doutor Amaral de Matos, que era neto dele. O Ribeiro do Amaral é um historiador à moda antiga, é um procurador de papéis em arquivos. Os documentos que ele reuniu da Balaiada são documentos substanciais que se mantiveram aí, estão aí, exatamente porque ele reuniu em livros. Observar que muito mal o Ribeiro do Amaral dá um juízo a respeito desses documentos. Ribeiro do Amaral é um historiador importante, né? É um historiador, digamos assim, do micro. É um homem que, como poucos estudaram essa cidade, né? Como poucos conheceram a cotidianidade dela, sobretudo do século XIX. O Ribeiro do Amaral, ele não consegue, né, no conjunto da sua obra, penetrar, como de algum modo foi o Mário Meirelles depois e tal, e outros tentaram no século XIX, né? Quer dizer, os séculos precedentes, né? Mas ele se transforma, ele é muito mais um historiador da cidade de São Luís do que da história do próprio Maranhão. E ele próprio foi canonizado como tal, né? Ele fez um trabalho interessante também, que é muito citado, né? Em 1896, ele fez um estudo interessante, que foi chamado Maranhão 1896, que é uma descrição de todos os municípios, né? É um manancial muito interessante de dados, né, que hoje são perdidos nos documentos e que ele recuperou. Então, muito bom, sobretudo, para quem vai fazer história das cidades do interior, né? Que ele, morando na capital e pesquisando aqui nos arquivos dos jornais, nos almanaques, né, nas coleções, ele fez o Maranhão, que é um balanço do que era o Maranhão no finalzinho do século XIX. Ele estuda o problema de nossas fronteiras com os vizinhos, a Tutóia, o Gurupi e assim por diante. São trabalhos substanciais, trabalho de historiador, ainda que com a feição daquele tempo.
José Ribeiro do Amaral nasce em maio de 1853, quando os principais integrantes do chamado Grupo Maranhense, entre eles João Lisboa, Sotero dos Reis, Odorico Mendes, Gonçalves Dias e Gomes de Souza, ainda estão em plena atividade intelectual. No entanto, menos de 30 anos depois, o cenário é outro. Então vejam o abalo. O Gomes de Souza, que era o sábio, né? Tido como um grande sábio, e era realmente um grande sábio. Precoce, 33 anos, morreu o Gomes de Souza. Morreu Odorico, que era o grande humanista, tradutor. Morreu João Francisco de Lisboa. Tudo isso em 1863, 64, num biênio só. Então foi um choque, quer dizer, foi como se caísse uma bomba e essa bomba deslocasse e produzisse um vácuo. E as pessoas ficaram aturdidas, né? O que nós vamos fazer agora? Não tem ninguém mais. Foi todo mundo embora. E aí que merece a admiração, a reação desses jovens. Vamos nos unir e vamos para frente e vamos remar contra a maré. Vamos mostrar que o Maranhão pode reeditar as suas glórias. Nós somos os novos atenienses. Isso é um grande programa, né? Os anos seguintes são difíceis. Alguns dos novos valores intelectuais, entre eles seus irmãos Arthur e Aloysio Azevedo, preferem viver longe da província. Os que ficam tentam reagir, entre eles Ribeiro do Amaral, que seria diretor do Liceu Maranhense, da imprensa oficial e da Biblioteca Pública. Foi também um dos idealizadores do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, fundado em novembro de 1925. Como colaborador do Diário Oficial do Estado, publica diversos trabalhos sob o título geral de Maranhão Histórico. Esses artigos, reunidos postumamente pelo escritor Luiz de Melo e lançados em livro, reforçam nossa origem francesa e consolidam a importância do título Atenas Brasileira como conceito maior da história de São Luís e seu maior legado cultural. O trabalho de José Ribeiro do Amaral foi basicamente, legitimar essa ideia de que os franceses são a base, da nossa civilização, né? Ele avoca excelências do ser francês para o ser maranhense. No momento em que ele escreve esse texto. Ele escreve o texto exatamente para dizer isso. Que esses 300 anos se deve ao heroísmo dos franceses, que singaram mares, etc., e chegaram e estabeleceram isso aqui e tal. Se trata de reconfigurar valores para um panteão simbólico republicano. Para inventar uma fundação francesa, você precisa recorrer aos textos dos franceses. E aí você tem um grande texto, um grande texto inicial, que é o texto do Claude d'Aberville, em que se faz uma seleção dentro daquele imenso texto que tem vários aspectos que hoje chamaríamos de etnográficos, sobre a vida dos tupinambás, mas também a narrativa da conquista. Você destaca dentro daquele conjunto de eventos, especificamente, que foi a primeira missa rezada na Nova Terra, no 8 de setembro, e o consagra como um evento de fundação da cidade. E a partir daí se estabelece uma aura que reivindica também para a terra, as qualidades da cultura francesa. Então, se você já tinha uma camada ateniense aí, sedimentada do ponto de vista dessa vaidade, deste orgulho local e dessa singularidade maranhense, você acrescenta uma nova camada, um novo verniz, que é o da Fundação Francesa, com todos os efeitos que nós vivemos até hoje. Os eventos de 1912, as festas do tricentenário, os eventos de 62, dos 350 anos e agora os eventos dos 400 anos. 2012. São Luís comemora seu 4º centenário. Nos últimos 100 anos, a cidade viveu altos e baixos e a comparação com o berço da civilização grega já não é vista como antes. Elevada a Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1997, em razão da riqueza do casario colonial do século XIX, hoje assiste ao desabar de parte desse patrimônio. A literatura já não é restrita aos livros e jornais. Está na televisão, na internet, nas redes sociais.
E nesses ambientes, divide o espaço com centenas de outros assuntos. O trânsito, a economia, a política, a saúde. O tempo voou. O mundo mudou. Até hoje, no entanto, ainda se discute se São Luís é joia francesa ou portuguesa. No meio desse debate, será que ainda cabe à cidade o título de Atenas brasileira? Essas celebrações agitam muitos simbolismos nas pessoas. Então são muitas questões, muitas linguagens, né, que podem ser detonadas num processo como esse, detonadas no sentido de se chamar a atenção, de vir à tona, nos estudos, todo mundo quer, de algum modo, né, expressar, exprimir, né, e fixar um pensamento, uma ideia sobre a cidade, né? Daí que a chamada, a construção dos lugares da memória, né? E que também as elites são mestras nisso, né? De garantir o seu lugar na memória. O Ribeiro do Amaral cumpre esse papel. A minha posição pessoal é exatamente, não propriamente de fazer a escolha pelo fundador, mas tentar exatamente elucidar quais foram os mecanismos que construíram tanto um discurso quanto o outro, ou seja, tanto de uma fundação portuguesa quanto de uma fundação francesa, para perceber como, né, eles fazem, digamos, funcionar uma certa ideologia da singularidade local, né, que é muito marcada por esse viés. Do meu ponto de vista, é mais interessante explicitar esses mecanismos de construção e fazer a crítica dos dois. Eu acredito que a expressão Atenas brasileira só pode ser uma coisa a ser conservada, a ser respeitada, evidentemente, posta na sua devida data. Nós não podemos viver da glória do passado, não é? Eu acho que a gente tem que pensar também, como diz o hino de São Luís, do nosso poeta Bandeira Tribuzzo, nos sonhos do futuro. As glórias do passado, mas também os sonhos do futuro. A série Os Imortais sobre a vida e a obra de Ribeiro do Amaral termina aqui. E não esqueça, você pode rever este e outros programas no nosso site al.ma.leg.br/tv. Até o nosso próximo encontro!